A vida não é fácil, e a Bíblia nunca nos prometeu que seria. Jesus nos alertou: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Essas palavras nos lembram que, mesmo nas situações mais difíceis, há uma força maior ao nosso lado, nos sustentando e nos chamando para seguir em frente. Todos enfrentamos lutas. Pode ser uma batalha emocional, financeira, espiritual, ou até mesmo uma crise silenciosa que ninguém mais percebe. Mas a verdade é que Deus nunca abandona os seus. Ele nos fortalece, renova nossas forças e nos chama a não desistir, porque o que Ele tem reservado é maior do que qualquer dor que possamos enfrentar agora. Então, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Esse simples ato é uma declaração de fé e coragem, mostrando que você escolhe continuar, independentemente das circunstâncias. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo que possa fortalecer sua fé. Agora, prepare-se para mergulhar nessa mensagem. Vamos começar. Número 1. Quando o silêncio fere. Você já passou por aquele momento em que parecia que o céu estava fechado, que Deus estava em completo silêncio? Parece que quanto mais você clama, menos respostas vêm, como se o eco da sua oração fosse a única coisa que você consegue ouvir. É nesse lugar de silêncio que muitas vezes surgem as dúvidas mais cruéis. Será que Ele realmente me ouve? Será que Ele se importa? Ou pior, será que Ele está mesmo lá? É uma angústia que consome a alma, que faz o coração vacilar. Todos nós, em algum momento, enfrentamos essa sensação. Mas, e se eu te disser que esse silêncio não é um abandono, mas uma pausa para algo maior? Jó, um homem que conheceu o silêncio de Deus como poucos, é o exemplo perfeito para refletirmos. Jó era um homem íntegro, justo, e mesmo assim enfrentou o sofrimento de uma maneira quase insuportável. Ele perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde. Sentado em cinzas, cercado por amigos que mais o acusavam do que o consolavam, ele buscava uma resposta. E o que ele recebeu? Silêncio. Mas mesmo no meio da sua dor, Jó fez uma declaração que ecoa até hoje como um grito de fé: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Essa é uma frase que desafia nossa lógica. Como alguém pode confiar em Deus quando parece que Ele não está agindo? Como alguém pode esperar em Deus quando as circunstâncias apontam na direção oposta? Mas é exatamente isso que Jó nos ensina. Ele nos mostra que o silêncio de Deus não é ausência, mas uma oportunidade de confiar mais profundamente. A verdade é que o silêncio de Deus dói porque revela o quanto dependemos de ouvir sua voz para nos sentirmos seguros. E quando não ouvimos, quando ele parece distante, a nossa fé é colocada à prova. Mas não é para nos destruir, é para nos moldar. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Deus não estava ausente na vida de Jó. Ele estava lá, observando, permitindo que Jó fosse refinado, porque sabia que no final Jó veria sua glória de uma maneira que nunca antes tinha experimentado. Quantas vezes você já se sentiu como Jó? Quantas vezes se perguntou por que Deus permite que a dor persista, que o silêncio se prolongue? Talvez você esteja aí agora, se sentindo abandonado, sem direção, lutando para entender o propósito disso tudo. Mas o silêncio de Deus nunca é o fim da história. Ele é o intervalo entre o que você vê agora e o que Ele está preparando para você. É difícil confiar no silêncio. A nossa natureza humana quer respostas imediatas, soluções rápidas, um sinal claro de que estamos no caminho certo. Mas Deus trabalha em outro ritmo. Ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas um pedaço. Ele sabe que há lições que só aprendemos no vale, na solidão, na espera. O salmista, em meio à sua própria angústia, escreveu: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40,
versículo 1. O mesmo Deus que parecia distante se inclinou para ouvir. E se o silêncio for a maneira de Deus chamar você para mais perto? E se Ele estiver usando esse tempo para fortalecer sua fé, para revelar algo maior que você ainda não consegue enxergar? Pense em Jesus no Getsêmani, quando orava em agonia. Ele sabia o que estava por vir, sabia que enfrentaria a cruz. Mesmo assim, em meio à dor e à aparente ausência de resposta, ele disse: "Seja feita a tua vontade." Mateus capítulo 26, versículo 39. O silêncio não é a ausência de Deus. É uma pausa. É o intervalo em que Ele está trabalhando em algo profundo dentro de você. E no meio desse silêncio, Ele não está alheio à sua dor. O Salmo 34, versículo 18, nos lembra: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Você não está sozinho, mesmo quando parece que está. Talvez hoje seja o dia em que você precisa declarar, como Jó, que ainda que tudo pareça perdido, você continuará esperando, continuará confiando, porque Deus não é um Deus de desistências. Ele não abandona os seus. E é nesse silêncio que Ele sussurra as verdades mais profundas para aqueles que têm coragem de continuar ouvindo. O silêncio pode ferir, mas ele também cura. Ele nos ensina a descansar em Deus, não pelas respostas que Ele dá, mas por quem Ele é. Ele nos lembra que a nossa fé não é baseada no que sentimos, mas no que sabemos. E o que sabemos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Hoje, enquanto você enfrenta o silêncio, lembre-se de que Jó saiu do outro lado. Ele viu Deus restaurar tudo o que tinha perdido, e mais. Mas mais do que isso ele disse: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Jó capítulo 42, versículo 5. O silêncio o levou a um encontro mais profundo com Deus, e Ele fará o mesmo com você. Confie, espere, persevere, porque no fim, o silêncio sempre revela a voz de Deus. Número 2. Coragem em terras estranhas. Você já se sentiu como se estivesse vivendo em um lugar que não pertence? Cercado por pessoas que não entendem quem você é, que não compartilham os mesmos valores e que, muitas vezes, desafiam diretamente sua fé? Talvez no seu ambiente de trabalho, na sua escola ou até mesmo na sua própria família. Não é fácil viver em um mundo onde, às vezes, tudo parece contrário ao que você acredita. É como estar em terras estranhas, tentando manter-se firme enquanto tudo ao seu redor tenta te moldar à sua maneira. A história de Daniel e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, é um exemplo poderoso de coragem em terras estranhas. Eles foram levados para o exílio na Babilônia, um lugar onde a cultura, os valores e os deuses eram completamente diferentes do que eles conheciam. Lá, enfrentaram uma escolha: se render à nova cultura ou permanecer fiéis a quem eram e ao Deus em quem acreditavam. E eles escolheram a fidelidade, mesmo sabendo que isso os colocaria em risco. Daniel, por exemplo, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel capítulo 1, versículo 8. Ele não apenas resistiu às pressões externas, mas também encontrou uma maneira de fazer isso com sabedoria e graça, pedindo permissão ao chefe dos oficiais para seguir uma dieta diferente. Sua coragem em se posicionar foi recompensada, e ele e seus amigos foram encontrados mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comeram das iguarias do rei. Essa história nos desafia a refletir. O que significa ter coragem em terras estranhas hoje? Talvez você não esteja em um exílio literal, mas a pressão para se conformar é real. A pressão para fazer concessões no trabalho, para aceitar comportamentos que vão contra seus valores, para se calar quando deveria falar. É uma batalha constante entre agradar aos outros e permanecer fiel ao que você acredita. E a coragem de Daniel não parou por aí. Quando o rei Nabucodonosor ordenou que todos se curvassem diante de uma enorme estátua de ouro, seus amigos se recusaram. Eles disseram: "Se formos lançados na fornalha em chamas,
O Deus a quem servimos pode nos livrar dela. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Essa é a essência da coragem. Confiar em Deus, mesmo sem garantia de que o livramento virá. Você já teve que fazer uma escolha assim? Algo dentro de você sabia que ceder seria mais fácil, que se você simplesmente concordasse, tudo ficaria mais tranquilo. Mas escolher ficar firme, mesmo que isso signifique enfrentar rejeição ou consequências, exige uma coragem que só pode vir de uma confiança profunda em Deus. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que ser fiel parece difícil demais. Talvez você sinta que está sozinho, como se ninguém mais ao seu redor estivesse disposto a fazer o mesmo. Mas lembre-se, Daniel e seus amigos não enfrentaram essas batalhas sozinhos. Eles tinham uns aos outros e, acima de tudo, tinham a presença de Deus. Quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente, o rei viu algo extraordinário. Ele disse: "Mas eu vejo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses." Daniel, capítulo 3, versículo 25. Deus não os livrou do fogo, ele os livrou no fogo. E é exatamente assim que ele age conosco. Ele não promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas promete que estará conosco em cada uma delas. Não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10. A coragem em terras estranhas não significa que você nunca sentirá medo ou dúvida. Significa que, mesmo com medo, você escolhe confiar em Deus e permanecer fiel. Significa lembrar que a sua identidade não é definida pelo lugar em que você está, mas pelo Deus a quem você serve. Hoje, você pode estar enfrentando sua própria Babilônia. Talvez você se sinta pressionado a comprometer sua fé para se encaixar, para evitar conflitos ou para alcançar algo que deseja. Mas lembre-se, Deus não chamou você para se conformar, mas para ser luz em meio à escuridão. Ele te colocou onde você está por um propósito. Assim como Daniel, escolha não se contaminar. Escolha a coragem, mesmo quando parecer mais fácil ceder. Escolha confiar em Deus, mesmo quando não souber como Ele vai agir, porque Ele sempre age. E quando você olhar para trás, verá que mesmo nas terras mais estranhas, Ele estava contigo, te fortalecendo, te guiando e te usando para algo muito maior do que você poderia imaginar. A coragem de Daniel e seus amigos mudou o curso da história, e a sua coragem pode mudar o curso da sua vida e impactar as pessoas ao seu redor. Em terras estranhas, seja firme, seja fiel e confie que Deus é sempre fiel a você. Número 3. Corações em meio à tempestade. Você já sentiu que está em meio a uma tempestade tão intensa que não há para onde correr? É como se as ondas da vida estivessem prestes a engolir você, e todas as suas tentativas de encontrar uma saída parecem inúteis. O barulho é ensurdecedor, o vento é implacável, e você se pergunta: onde está Deus? Será que Ele está vendo o que estou passando? Esses momentos são difíceis. Eles nos testam até o limite, e muitas vezes somos tentados a pensar que estamos sozinhos. Mas a verdade é que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo em meio às piores tempestades. Os discípulos de Jesus viveram isso de forma literal. Em uma noite, eles estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, quando uma tempestade violenta se levantou. As ondas batiam contra o barco, e o medo tomou conta deles. Era uma situação de desespero, onde qualquer um de nós também teria sentido o coração acelerar e o pânico tomar conta. E no meio de tudo isso, onde estava Jesus? Dormindo. Sim, ele estava dormindo. Parece quase impossível de acreditar, não é? O relato está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41.
Enquanto os discípulos lutavam contra o vento e as ondas, eles acordaram Jesus com uma pergunta carregada de medo e frustração. Mestre, não te importas que pereçamos? É uma pergunta tão humana. Quantas vezes, em meio às nossas próprias tempestades, não nos sentimos assim? Questionamos se Deus realmente se importa, se Ele percebe o que estamos enfrentando. E então, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, acalme-se. E de repente houve uma grande calmaria. Então ele perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta é como uma flecha direta ao coração. Porque no fundo, o que Jesus estava dizendo é que a tempestade nunca foi maior do que o poder dele. Essa história é um lembrete poderoso de que mesmo quando parece que Deus está em silêncio ou inativo, Ele está no controle. Jesus estava no mesmo barco que os discípulos. Ele não os deixou sozinhos para enfrentarem o perigo. E o mesmo é verdade para nós. Ele está conosco no barco da nossa vida, mesmo quando parece que estamos à deriva. O que torna as tempestades da vida tão difíceis é que elas expõem a fragilidade do nosso controle. Quando tudo está bem, é fácil sentir que temos as rédeas da situação. Mas quando a tempestade chega, somos confrontados com a nossa impotência. É nesse momento que a fé entra em ação. Fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus apesar dele. Quantas vezes, assim como os discípulos, você já tentou resolver as coisas por conta própria antes de se lembrar de chamar por Deus? Nós somos rápidos em tentar remediar as situações com nossas próprias forças, mas devagar em reconhecer que precisamos dele. A tempestade, por mais assustadora que seja, é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de experimentarmos seu poder e sua paz de uma maneira que nunca experimentaríamos em tempos de calmaria. Lembre-se também de outra história, quando Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, pediu para ir até ele. Com o olhar fixo em Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o vento e as ondas, afundou. E o que Jesus fez? Imediatamente o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus capítulo 14, versículo 31. Isso nos ensina que, enquanto mantivermos os olhos em Jesus, podemos enfrentar qualquer tempestade. Mas quando focamos nas circunstâncias ao nosso redor, o medo nos faz afundar. Talvez neste momento você esteja no meio de uma tempestade. Pode ser um problema financeiro, uma crise no casamento, uma doença inesperada, ou até mesmo um vazio interno que você não consegue explicar. Seja qual for a sua tempestade, Deus está no barco com você. Ele não perdeu o controle. Ele vê cada onda, sente cada vento e conhece a profundidade do seu coração. O Salmo 46, versículo 1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que Ele não é apenas um observador distante. Ele é ativo e presente, pronto para agir em nosso favor. A tempestade não é um sinal de que Deus se esqueceu de você, mas uma oportunidade para você confiar mais profundamente nele. Então, o que você faz quando as ondas parecem fortes demais? Você clama por aquele que tem o poder de acalmar o mar. Você confia que mesmo se a tempestade não parar imediatamente, Ele estará com você até o fim. Porque o que realmente importa não é a força da tempestade, mas a presença de quem está no barco com você. Jesus nos prometeu em João capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, podemos ter certeza de que, com ele, também venceremos. As tempestades vêm e vão, mas a presença dele é eterna. Ele é a âncora da nossa alma, firme e segura. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Não importa o tamanho da sua tempestade. Confie naquele que tem o poder de acalmar os ventos. Porque no final, você não apenas sairá mais forte, mas também terá um testemunho poderoso de que Deus é fiel em todas as circunstâncias. Número 4. Feridos que continuam caminhando.
Quantas vezes você já sentiu, como se estivesse carregando um peso que ninguém mais pode ver? Feridas invisíveis que, embora não apareçam do lado de fora, doem profundamente no coração. Talvez sejam palavras que te machucaram, situações que te marcaram, ou até escolhas suas que deixaram cicatrizes. Essas feridas, sejam emocionais ou espirituais, podem nos fazer acreditar que não temos força para continuar. Mas, acredite, Deus usa até os mais feridos para realizar coisas grandiosas. Ele nos dá força para seguir em frente, mesmo quando pensamos que não conseguimos mais. O apóstolo Paulo é um exemplo poderoso de alguém que, apesar de suas feridas, continuou caminhando e cumprindo o propósito que Deus tinha para a sua vida. Em uma das passagens mais tocantes, Paulo fala sobre seus sofrimentos e perseguições. Ele escreve: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25. É quase impossível imaginar o nível de dor e desgaste que ele enfrentou. Mas o que Paulo fez? Ele continuou. Ele não parou. Ele não se rendeu. Paulo sabia que sua força não vinha de si mesmo, mas de Deus. Ele disse: porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Essa declaração não é apenas uma frase bonita. É uma verdade profunda que nos ensina a depender completamente de Deus, especialmente quando nos sentimos incapazes. É nos nossos momentos mais frágeis que a graça dele se torna evidente, nos sustentando e nos empurrando para frente. Mas sejamos honestos, seguir em frente quando estamos feridos não é fácil. As feridas nos fazem questionar nossa capacidade, nossa fé e, às vezes, até o amor de Deus. Podemos pensar: se Deus me ama, por que estou passando por isso? Essa é uma pergunta válida, mas a história de Paulo nos lembra que Deus não promete uma vida sem dor. Ele promete estar conosco em meio a ela. Ele transforma nossas feridas em marcas de vitória. Pense em Jesus. Ele também carregou feridas e não apenas no corpo. Ele foi rejeitado, traído, abandonado por aqueles mais próximos. Mesmo assim, ele seguiu para a cruz, sabendo que através das suas feridas seríamos curados. Isaías profetizou: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Jesus não apenas suportou suas feridas, ele as transformou em redenção. E você? O que você faz com as suas feridas? É fácil querer parar, desistir ou até se esconder. Mas Deus nos chama para continuar caminhando, mesmo quando estamos machucados. Porque no final, essas feridas podem se tornar testemunhos poderosos da fidelidade dele. Talvez você não perceba agora, mas suas dores podem ser usadas para ajudar outros a encontrar força em Deus. Você pode estar pensando: mas eu estou tão quebrado, como posso fazer alguma coisa? Deixe-me te lembrar de que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas dispostas. Pessoas que, mesmo feridas, se levantam e dizem: aqui estou, Senhor, usa-me. Pense em Davi, que foi perseguido por Saul, ferido emocionalmente por traições, e mesmo assim, escreveu salmos de louvor e confiança em Deus. Ou em José, que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, mas que nunca perdeu a fé no propósito de Deus. Suas feridas não definiram seus destinos. Elas foram parte do processo de Deus para algo maior. Talvez você esteja em uma fase em que as pessoas ao seu redor não compreendem sua dor. Talvez você se sinta isolado, como se ninguém entendesse o que você está passando. Mas Deus entende. Ele vê suas lágrimas, ele sente sua dor, e ele está com você em cada passo. O Salmo 34, versículo 18 nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado
e salva-os de espírito abatido. Ele não apenas está perto, ele está sustentando você, mesmo que você não perceba. E no meio de tudo isso, lembre-se de que você não precisa caminhar sozinho. Deus colocou pessoas ao seu redor para te ajudar, para te encorajar e para caminhar com você. O corpo de Cristo existe para carregar os fardos uns dos outros, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Procure essas pessoas. Abra seu coração. Não carregue suas feridas sozinho. Caminhar ferido exige coragem, exige fé, e exige lembrar que Deus é maior do que qualquer dor ou dificuldade que possamos enfrentar. Ele não apenas cura, ele transforma. Ele pega aquilo que nos machuca e usa para a sua glória. E enquanto você continua caminhando, ele está moldando você, fortalecendo você e te preparando para algo maior. Então, mesmo que hoje você se sinta fraco, machucado ou cansado, continue. Dê mais um passo, porque em cada passo que você dá, Deus está ao seu lado, te sustentando. E um dia, você olhará para trás e verá que essas feridas não te derrotaram. Elas te fizeram mais forte. Número 5. Ressurgir das cinzas. Você já se sentiu completamente destruído, como se tudo ao seu redor tivesse desmoronado? Aqueles momentos em que os sonhos parecem inalcançáveis, os planos dão errado, e a vida parece ser apenas um grande campo de ruínas. É como estar cercado por cinzas, sem forças para reconstruir, sem esperança para continuar. Esse sentimento é real, profundo e muitas vezes devastador, mas mesmo no meio das cinzas, Deus tem um plano para você. Ele é especialista em transformar destruição em renascimento. A história de Neemias é um exemplo poderoso de alguém que ressurgiu das cinzas. Neemias era um homem comum, um copeiro na corte de um rei estrangeiro. Mas, ao saber que os muros de Jerusalém estavam em ruínas e que seu povo vivia em vergonha, algo em seu coração se quebrou. Ele chorou, jejuou e orou, pedindo a Deus direção. Neemias não era um guerreiro ou um arquiteto, mas tinha algo essencial, uma fé inabalável e uma disposição para agir. Ele disse ao povo: "Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante." Neemias capítulo 2, versículo 17. Mesmo diante de oposição e zombarias, Neemias liderou a reconstrução com coragem e determinação. E em 52 dias, algo que parecia impossível foi concluído. Os muros foram restaurados. Neemias nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, é possível começar de novo. Talvez você esteja enfrentando seus próprios muros destruídos. Talvez seja um casamento que está em ruínas, uma carreira que desmoronou, ou até mesmo sua fé que foi abalada pelas dificuldades da vida. Você olha para as cinzas e pensa: como posso reconstruir a partir disso? Mas lembre-se, Deus nunca abandona os seus. Ele está ao seu lado, pronto para te ajudar a começar de novo. É importante entender que ressurgir das cinzas não é um processo fácil ou imediato. Neemias enfrentou desafios enquanto reconstruía os muros. Havia inimigos que tentavam sabotar o trabalho, havia desânimo entre o povo e havia um cansaço inevitável. Mas Neemias continuou, porque sabia que a mão de Deus estava sobre ele. Ele declarou: "O Deus dos céus nos fará prosperar. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução." Neemias capítulo 2, versículo 20. Essa confiança em Deus foi o que o sustentou. E assim como Neemias, você também pode encontrar forças em Deus para recomeçar. As cinzas podem parecer o fim, mas com Deus elas são apenas o início de algo novo. Pense em Jó, que perdeu tudo o que tinha: família, riqueza e saúde. Ele estava literalmente nas cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica. Mas Jó não desistiu de confiar em Deus, mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. E no final, Deus restaurou sua vida,
dando-lhe o dobro do que ele havia perdido. Jó, capítulo 42, versículo 10. Ressurgir das cinzas também exige ação. Neemias não apenas orou, ele colocou as mãos no trabalho. Ele organizou o povo, distribuiu tarefas e enfrentou os desafios de frente. Da mesma forma, Deus nos chama a agir. Ele nos dá força, sabedoria e recursos, mas espera que demos os passos necessários. Talvez isso signifique buscar ajuda, tomar decisões difíceis ou persistir em algo que parece impossível. Mas com Deus, tudo é possível. Você pode estar se perguntando, mas e se eu falhar novamente? E se tudo desmoronar de novo? Essa é uma preocupação legítima. O medo de falhar pode nos paralisar. Mas lembre-se, Deus não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos fiéis. Ele não está esperando que você tenha todas as respostas ou que nunca cometa erros. Ele está esperando que você confie nele e dê o próximo passo. O Salmo 126, versículo 5 diz: Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso significa que, mesmo em meio às lágrimas e ao cansaço, há uma promessa de alegria e restauração. Deus vê suas lágrimas. Ele entende sua dor. E Ele está trabalhando para transformar as cinzas da sua vida em algo belo. E não se esqueça de que, ao ressurgir das cinzas, você não está apenas reconstruindo para si mesmo. Assim como os muros de Jerusalém protegeram e restauraram a dignidade do povo, sua reconstrução pode impactar as pessoas ao seu redor. Sua história de superação pode ser um testemunho poderoso para outros que estão enfrentando situações semelhantes. Deus usa nossas dores e nossas vitórias para tocar vidas. Então, se hoje você se sente como se estivesse cercado por cinzas, saiba que Deus está com você. Ele é o Deus que dá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito abatido. Isaías capítulo 61, versículo 3. Ele é especialista em transformar destruição em renascimento, tristeza em alegria e derrota em vitória. Não importa quão grande seja a ruína que você enfrenta. Com Deus sempre há esperança. Você pode ressurgir das cinzas, porque Ele é o Deus que restaura, renova e transforma. Levante-se, confie, recomece. Deus está ao seu lado, e o que Ele tem para você é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Número 6. O último passo antes do milagre. Você já teve a sensação de que está tão perto de algo, mas não consegue alcançar? É como se cada esforço que você faz te deixasse a um passo de distância do que tanto espera, mas, ao mesmo tempo, o cansaço e a dúvida começam a falar mais alto. Nessas horas, a tentação de desistir é enorme. A pergunta que ecoa na mente é: vale a pena continuar? E se eu estiver errado? Essa luta interna é comum, mas há algo que precisamos lembrar. O milagre pode estar logo ali, no próximo passo. A questão é: você está disposto a dar esse último passo, mesmo sem garantias? A história da conquista de Jericó nos mostra como Deus age quando persistimos até o final. Imagine o povo de Israel, após anos vagando pelo deserto, finalmente à beira da terra prometida. Mas antes de entrar, havia um obstáculo enorme: Jericó, uma cidade cercada por muralhas impenetráveis. Era uma fortaleza impossível de ser derrubada pelas forças humanas. Deus, no entanto, deu a Josué uma instrução que à primeira vista parecia insana: rodear a cidade durante 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia, rodear 7 vezes. No final, eles deveriam gritar, e as muralhas cairiam. Josué, capítulo 6, versículos 2 a 5. Pense no que deve ter passado pela cabeça do povo. Rodear a cidade? Gritar? Era uma estratégia nada convencional. Mas eles confiaram e obedeceram. Por 6 dias, marcharam ao redor da cidade, em silêncio. Imagine o que se passava em seus corações. O 6º dia terminou, e as muralhas ainda estavam de pé. Não havia sinal algum de que aquilo funcionaria. Mas no 7º dia, eles deram o último passo.
Rodearam a cidade 7 vezes e gritaram com toda a força. E então as muralhas caíram. Essa história nos ensina algo profundo. Às vezes, o milagre que esperamos não está no começo da caminhada, mas no final, no último esforço, na última rodada. Quantos de nós já desistimos antes de dar esse último passo? Quantas vezes a frustração ou o cansaço nos fizeram parar quando estávamos tão perto da vitória? O último passo antes do milagre é sempre o mais difícil. É o momento em que as dúvidas são mais fortes, em que a oposição parece mais intensa e em que o desânimo nos consome. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você tem orado, esperado, confiado, mas as muralhas da sua vida continuam de pé. Pode ser um sonho que ainda não se realizou, uma porta que parece não se abrir, ou uma luta que você não consegue vencer. E a tentação de parar é real. Mas lembre-se, as muralhas de Jericó não caíram porque o povo era forte ou porque sua estratégia fazia sentido. Elas caíram porque Deus estava com eles, e eles perseveraram até o final. O mesmo Deus que derrubou aquelas muralhas está com você hoje. Ele vê seu esforço, sua fé e suas lágrimas. E Ele pede que você confie, mesmo quando não faz sentido. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é o combustível que nos leva a dar mais um passo, mesmo quando estamos exaustos. É a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo que ainda não vejamos o resultado. Lembre-se também de outra história: Elias e a chuva. Após anos de seca, Elias orou pedindo chuva. Ele enviou seu servo para olhar o céu, mas nada aconteceu na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Por 6 vezes, o servo voltou dizendo: não há nada. Mas Elias continuou orando. E na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi o suficiente. Logo depois, o céu se encheu de nuvens e uma chuva abundante caiu. 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 a 45. O milagre veio no 7º passo. Talvez você esteja na 6ª volta, ao redor de Jericó, ou na 6ª oração, pedindo chuva. Parece que nada está acontecendo, que suas ações são em vão. Mas Deus está trabalhando nos bastidores. O que Ele pede é que você confie e persista. O último passo pode ser o que fará as muralhas caírem. O apóstolo Paulo nos encoraja em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. A colheita está prometida, mas ela vem para aqueles que não desistem. É uma questão de fé e perseverança. Então, como você continua quando está cansado e as muralhas ainda estão de pé? Você coloca sua confiança em Deus, um passo de cada vez. Você lembra que Ele é fiel e que suas promessas nunca falham. Você se apoia em sua força, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. O último passo antes do milagre pode parecer o mais pesado, mas é também o mais importante. É nesse passo que a fé é testada, que o coração é refinado e que Deus mostra sua glória. Não desista agora. Suas muralhas podem parecer impenetráveis, mas o Deus que derrubou Jericó está pronto para agir em sua vida. Confie nele. Persevere. Dê mais um passo. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Número 7. Viver em meio aos leões. Você já se viu cercado por situações que pareciam querer te devorar? Momentos em que a pressão ao seu redor é tão grande que você sente como se não tivesse saída, como se estivesse completamente vulnerável. Viver em meio aos leões é exatamente isso. Enfrentar desafios que ameaçam sua fé, sua integridade e até sua sobrevivência. Mas mesmo diante dessas ameaças, Deus nos ensina a confiar e a permanecer firmes.
A história de Daniel na cova dos leões é um dos exemplos mais poderosos de como a fé pode prevalecer em meio a situações aparentemente impossíveis. Daniel era um homem íntegro, fiel a Deus e exemplar em tudo o que fazia. Ele ocupava uma posição de destaque no reino, mas sua fidelidade incomodava aqueles que queriam vê-lo fracassar. Foi então que esses homens tramaram contra ele, convencendo o rei Dário a emitir um decreto proibindo que qualquer pessoa orasse a outro deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, versículos 4 a 9. Daniel sabia do decreto, mas não mudou sua rotina. Ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, com as janelas abertas como sempre fazia. Ele não se escondeu, não recuou e não cedeu à pressão. E como esperado, seus inimigos o denunciaram. Daniel foi levado ao rei e, apesar do pesar de Dário, foi lançado na cova dos leões. Imagine o terror que deve ter passado por sua mente naquele momento. Mas Daniel confiava em Deus, e essa confiança o sustentou. A Bíblia nos conta que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu da cova ileso. Ele declarou: "O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal porque fui considerado inocente à sua vista." Daniel capítulo 6, versículo 22. O que parecia ser o fim de Daniel se tornou um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Mas o que isso significa para nós hoje? Talvez você não esteja literalmente em uma cova com leões, mas os leões da vida podem assumir muitas formas. Pode ser a pressão para comprometer seus valores no trabalho, as críticas injustas de pessoas que não entendem sua fé, ou até mesmo as lutas internas que ameaçam sua paz. Esses leões rugem, tentando te assustar, te paralisar e te afastar de Deus. Mas assim como Daniel, você não está sozinho. Deus está com você, mesmo em meio às ameaças mais assustadoras. A história de Daniel nos ensina que viver em meio aos leões não significa estar isento de problemas. Pelo contrário, às vezes, nossa fidelidade a Deus pode atrair oposição, mas é precisamente nesses momentos que a nossa fé brilha mais forte. Daniel não orou para evitar a cova dos leões. Ele orou porque confiava em Deus, independentemente do que acontecesse. E essa é a chave: confiar que Deus está no controle, mesmo quando estamos cercados. Talvez hoje você esteja enfrentando seus próprios leões. Pode ser uma doença, uma situação financeira complicada, ou até relacionamentos quebrados que parecem impossíveis de restaurar. O rugido desses leões pode ser assustador, mas lembre-se, eles não são maiores do que o Deus que você serve. O Salmo 34, versículo 7 nos diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." Assim como Deus enviou um anjo para Daniel, ele está cuidando de você. Viver em meio aos leões também significa confiar no tempo de Deus. Às vezes queremos que ele nos livre imediatamente, mas Deus trabalha de maneiras que nem sempre entendemos. Daniel passou uma noite inteira na cova antes de ser retirado, e talvez você esteja no meio da noite da sua própria cova. Mas amanhã vem, o livramento vem, e quando ele vier será claro que foi a mão de Deus que te sustentou. Essa história também nos lembra que nossa fé impacta os outros. Após o livramento de Daniel, o rei Dário declarou: "O Deus de Daniel é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio nunca terá fim." Daniel capítulo 6, versículo 26. Sua fidelidade em meio aos leões pode ser o testemunho que outras pessoas precisam para ver o poder de Deus. Então, como viver em meio aos leões? Primeiro, faça como Daniel. Mantenha-se fiel, não importa o que aconteça. Continue orando, confiando e vivendo de acordo com os princípios de Deus. Segundo, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, e Ele é poderoso para fechar a boca dos leões. E por último, confie no propósito de Deus.
Ele pode transformar sua luta em um testemunho, sua cova em uma vitória. Os leões podem rugir, mas eles não têm a última palavra. Deus tem, e Ele é fiel para te livrar, te fortalecer e te usar para a sua glória. Mesmo em meio aos leões, você pode viver com coragem, porque o Deus que estava com Daniel está com você hoje. Número 8. O grito de quem não desiste. Você já sentiu que estava tão no limite que tudo o que restava era gritar? Não um grito de desespero, mas um clamor que vem das profundezas do coração, carregado de dor, esperança e uma última centelha de fé. Há momentos em que a vida nos pressiona de tal forma que parece não haver mais saída. Mas é justamente nesses momentos que o grito de quem não desiste se torna uma oração poderosa, um ato de coragem e fé que pode mudar tudo. A história de Bartimeu, o cego que clamou por Jesus, é um dos exemplos mais inspiradores desse tipo de grito. Ele estava sentado à beira do caminho em Jericó, vivendo na escuridão e na marginalização. Quando Bartimeu ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, algo dentro dele despertou. Ele começou a gritar: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim!" Marcos capítulo 10, versículo 47. Aquele grito era mais do que palavras. Era um clamor de quem sabia que aquela poderia ser sua única chance de mudar sua vida. Bartimeu não tinha garantia de que Jesus o ouviria ou que algo aconteceria, mas ele decidiu arriscar. E mesmo quando a multidão tentou calá-lo, ele gritou ainda mais alto. Ele não se deixou intimidar pelas vozes que queriam silenciá-lo, porque sabia que precisava de Jesus. Quantas vezes você já esteve nessa posição? Talvez não literalmente gritando, mas lutando contra a dúvida, contra as vozes ao seu redor e até dentro de você que dizem para desistir. Aquelas vozes que dizem: "Não adianta mais, você não é digno, Deus não vai ouvir você." É nesses momentos que precisamos aprender com Bartimeu: persistir, clamar e não desistir. O que é extraordinário na história de Bartimeu é que seu clamor não foi ignorado. Marcos capítulo 10, versículo 49, nos conta que Jesus parou e disse: "Chamem-no." Imagine isso. No meio de uma multidão, com tantas pessoas ao redor, o grito de um homem cego fez Jesus parar. Isso nos mostra que Deus ouve o clamor daqueles que não desistem, daqueles que colocam sua fé em ação mesmo em meio às adversidades. Quando Bartimeu foi levado até Jesus, a pergunta que ele fez foi simples, mas profunda: "O que você quer que eu faça por você?" Marcos capítulo 10, versículo 51. E Bartimeu respondeu com a mesma clareza: "Mestre, eu quero ver." E naquele momento, sua fé o curou. Bartimeu recebeu a visão, mas mais do que isso, ele recebeu uma nova vida. Essa história nos ensina que o grito de quem não desiste é uma expressão de fé. Não é um ato de desespero vazio, mas uma demonstração de confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. É o reconhecimento de que, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, Deus ainda tem o poder de transformar qualquer situação. Talvez hoje você esteja à beira do caminho como Bartimeu. Talvez você esteja enfrentando uma escuridão que parece insuportável, uma dor que ninguém mais pode ver. Talvez você já tenha clamado antes e não viu nada acontecer. Mas o exemplo de Bartimeu nos encoraja a continuar, a persistir, porque Deus ouve. Ele sempre ouve. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que clamaram e não desistiram. Pense na mulher cananeia que pediu a Jesus para curar sua filha. Mesmo quando ele pareceu indiferente, ela não desistiu. Ela continuou insistindo até que Jesus disse: "Grande é a sua fé, seja conforme você deseja." Mateus, capítulo 15, versículo 28. Sua perseverança foi recompensada. O Salmo 34, versículo 15 nos lembra: "Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor." Isso significa que, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está ouvindo. Ele está atento ao seu grito, ao seu clamor, às suas orações. O grito de quem não desiste também é um lembrete de que precisamos colocar nossa fé em ação.
Bartimeu não ficou sentado em silêncio, esperando que algo acontecesse. Ele tomou a iniciativa. Ele clamou. E quando Jesus o chamou, ele largou seu manto, possivelmente sua única posse, e foi ao encontro dele. Esse ato de largar o manto é simbólico. Às vezes, precisamos abandonar aquilo que nos prende para alcançar o que Deus tem para nós. Então, o que você precisa largar hoje? O medo, a dúvida, a opinião das pessoas ao seu redor. Talvez seja a hora de se levantar, clamar e ir ao encontro de Jesus, sabendo que Ele está pronto para ouvir e agir. O grito de quem não desiste é poderoso, porque é um grito de esperança. É a declaração de que, apesar das circunstâncias, você acredita que Deus pode fazer algo. E Ele pode. Ele ouve o seu clamor. Ele vê a sua luta. E Ele está pronto para agir no momento certo. Hoje, seja qual for a escuridão que você esteja enfrentando, lembre-se de Bartimeu. Lembre-se de que seu grito pode fazer Jesus parar. Lembre-se de que Ele está atento ao seu clamor. E, acima de tudo, lembre-se de que a sua fé pode mudar tudo. Não desista. Clame. Confie. Porque o Deus que ouviu Bartimeu é o mesmo Deus que ouve você agora. Número 9. Quando a noite não tem fim. Você já teve aquela sensação de estar em uma noite interminável? Uma escuridão tão profunda que parece que o amanhecer nunca chegará. É uma fase em que tudo parece sem sentido, em que as respostas que você procura não vêm e a dor parece não ter fim. É como se você estivesse preso em um ciclo de espera, tentando encontrar forças para continuar, mas se perguntando se vale a pena lutar. Nessas noites, quando a luz parece distante, Deus nos convida a confiar nele e a lembrar que amanhã sempre chega. A história de Ana é uma das mais comoventes na Bíblia quando pensamos nesse tipo de escuridão. Ana era casada com Elcana, mas era estéril. Em uma cultura onde o valor de uma mulher muitas vezes era medido pela sua capacidade de gerar filhos, Ana carregava uma dor imensa. Para piorar, Penina, a outra esposa de Elcana, a provocava constantemente, tornando seu sofrimento ainda mais insuportável. A cada ano, Ana ia ao templo, chorava e orava, derramando seu coração diante de Deus, mas ano após ano, a resposta não vinha. 1 Samuel capítulo 1, versículos 4 a 7. Ana estava em uma noite que parecia não ter fim. Sua dor era tão grande que, ao orar no templo, o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas sua resposta revelou a profundidade de seu clamor. Não, meu senhor, eu sou uma mulher profundamente angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte. Estava derramando a minha alma ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Essa é uma das orações mais sinceras que encontramos nas Escrituras. Ana não tentou esconder sua dor. Ela a levou diretamente a Deus. Quantas vezes nos sentimos como Ana, presos em uma situação que parece impossível de mudar, enfrentando desafios que minam nossas forças e lidando com vozes, externas ou internas, que nos dizem para desistir. A noite da alma pode ser longa, mas a história de Ana nos lembra que Deus vê, ouve e responde, mesmo que o tempo pareça interminável. Depois de anos de espera, algo mudou para Ana. Ela deixou sua oração aos pés do Senhor e voltou para casa com paz no coração, mesmo antes de ver a resposta. E Deus, em seu tempo, abriu seu ventre, e Ana deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. A noite de Ana finalmente terminou, e sua história se transformou em um testemunho poderoso de fé e perseverança. Quando a noite parece interminável, o que podemos aprender com Ana? Primeiro, que é válido derramar nosso coração diante de Deus. Não precisamos fingir que estamos bem ou esconder nossa dor. Ele nos convida a trazer tudo a Ele, como o salmista declara: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5, versículo 3. Deus valoriza nossas orações sinceras, mesmo aquelas cheias de lágrimas e dúvidas. Segundo, a história de Ana nos ensina a confiar no tempo de Deus.
Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha em um cronograma que vai além do nosso entendimento. Isaías capítulo 55, versículo 8, nos lembra: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Mesmo quando não entendemos, podemos confiar que Ele está trabalhando. Além disso, Ana nos mostra que a fé não depende apenas de resultados visíveis. Ela encontrou paz antes mesmo de segurar Samuel nos braços, porque decidiu entregar sua dor e sua esperança ao Senhor. Isso é algo poderoso. Saber que, mesmo em meio à escuridão, Deus é suficiente. O Salmo 30, versículo 5, nos dá uma promessa preciosa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite pode ser longa, mas ela não é eterna. O amanhecer sempre chega. Talvez você esteja enfrentando uma noite agora. Pode ser uma situação familiar, uma luta financeira, um problema de saúde, ou até uma batalha interna que ninguém mais conhece. Pode parecer que Deus está em silêncio ou que a resposta nunca virá. Mas lembre-se, mesmo na escuridão Deus está presente. Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Ele está ouvindo, mesmo quando parece distante. A história de Ana também nos encoraja a lembrar que nossas noites podem se transformar em testemunhos para outros. Ana dedicou Samuel ao Senhor, e sua vida impactou toda a nação de Israel. Sua dor não foi desperdiçada. Deus a usou para um propósito maior. O mesmo pode acontecer com você. Sua espera, sua perseverança e sua fé podem se tornar uma fonte de encorajamento para outras pessoas que estão enfrentando suas próprias noites. Quando a noite não tem fim, lembre-se de que Deus é a luz que nunca se apaga. Ele é a esperança em meio ao desespero, a força em meio à fraqueza e a paz em meio ao caos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E assim como Ana, você também verá o amanhecer. A noite pode ser longa, mas com Deus ela nunca é definitiva. Ele sempre tem o poder de transformar escuridão em luz e tristeza em alegria. Confie nele. Espere nele. Amanhã está chegando. Número 10. Mãos que não soltam o arado. Você já começou algo que parecia impossível, mas no meio do caminho sentiu vontade de desistir? Seja pela dificuldade, pelo cansaço ou pela falta de resultados imediatos, é fácil se perguntar: será que devo continuar? Esse é um dilema que todos nós enfrentamos em algum momento. Persistir é um desafio, especialmente quando os frutos do trabalho parecem distantes. Mas Jesus nos chama a ter mãos firmes, a não olhar para trás e a manter o foco no propósito, mesmo quando tudo ao nosso redor nos empurra para desistir. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus diz algo profundo e desafiador. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa declaração nos leva a refletir sobre o compromisso e a determinação necessários para seguir a Cristo. Jesus usou a metáfora do arado, um instrumento agrícola que exige atenção constante. Quando alguém coloca a mão no arado, deve olhar para frente, porque se olhar para trás, o sulco ficará torto, comprometendo toda a colheita. O que Jesus estava dizendo é que seguir a Ele não é algo para ser feito com o coração dividido ou com arrependimentos pelo que ficou para trás. Ele nos chama para um compromisso total, para uma entrega que não vacila diante das dificuldades. Mas como manter as mãos no arado quando o cansaço bate, quando as adversidades surgem e quando os resultados parecem tão distantes? Olhemos para o exemplo de Eliseu. Quando foi chamado por Elias para se tornar profeta, Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Ao ouvir o chamado, ele deixou tudo para trás, mas antes queimou o equipamento do arado e sacrificou os bois. 1 Reis capítulo 19, versículos 19 a 21. Esse ato era simbólico. Eliseu não tinha intenção de voltar atrás. Ele destruiu aquilo que poderia ser sua segurança, declarando que seu compromisso com o chamado de Deus era total. Essa história nos ensina que,
Para mantermos as mãos no arado, às vezes, precisamos abandonar aquilo que nos prende ao passado, seja o medo, a dúvida ou até mesmo a tentação de voltar para uma zona de conforto. Essas coisas podem nos impedir de seguir em frente. Eliseu nos mostra que o compromisso com Deus exige deixar para trás aquilo que já não nos serve, mas manter as mãos no arado também significa enfrentar os desafios de cabeça erguida. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que persistiram mesmo diante de dificuldades extremas. Pense em Noé, que passou anos construindo uma arca enquanto as pessoas ao seu redor o ridicularizavam. Ele poderia ter desistido, mas continuou, porque confiava no plano de Deus. O resultado? Ele e sua família foram salvos do dilúvio, e sua obediência se tornou um testemunho poderoso. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e inúmeras adversidades enquanto pregava o Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Paulo manteve suas mãos no arado até o fim, e seu legado ainda impacta milhões de vidas. E quanto a você? Quais são os desafios que estão tentando fazer você soltar o arado? Talvez seja o peso das responsabilidades diárias, os problemas financeiros, a saúde debilitada ou a falta de apoio das pessoas ao seu redor. Pode ser que você esteja sentindo que seus esforços são em vão, que ninguém percebe ou valoriza o que você está fazendo. Mas lembre-se, Deus vê. Ele conhece cada passo que você dá, cada lágrima que você derrama e cada luta que você enfrenta. O Salmo 126, versículo 5, nos encoraja: "Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria." O trabalho pode ser árduo, o caminho pode ser difícil, mas a colheita está garantida para aqueles que não desistem. Manter as mãos no arado é um ato de fé, uma declaração de que você acredita no que Deus prometeu, mesmo quando não vê os resultados imediatos. Jesus nos chama para sermos perseverantes, para confiarmos nele e para lembrarmos que o reino de Deus vale cada esforço. Ele nunca disse que seria fácil, mas prometeu que estaria conosco em cada passo. O apóstolo Paulo nos lembra disso em Filipenses capítulo 1, versículo 6. "Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Deus não começa algo para deixar inacabado. Ele é fiel para completar o que começou em sua vida. Então, quando o cansaço vier, quando a dúvida tentar te paralisar, quando as circunstâncias parecerem impossíveis, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, fortalecendo suas mãos, renovando sua esperança e guiando seus passos. Ele é a força que te permite continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. As mãos que não soltam o arado são mãos que confiam, que perseveram e que sabem que Deus é fiel. Cada passo, cada esforço, cada oração conta. Continue olhando para frente. Continue confiando, porque a colheita será abundante e o Deus que te chamou é fiel para fazer tudo valer a pena. Número 11. A caminhada com o peso da cruz. Você já sentiu que a carga que está carregando é pesada demais? Que cada passo é uma luta e que o caminho parece interminável? Há momentos na vida em que o peso das responsabilidades, das dores e dos desafios parece esmagador. Nessas horas é fácil se perguntar: por que eu? Por que tanto peso? Mas, mesmo nesses momentos, Deus nos convida a olhar para a cruz e encontrar força e propósito no meio do fardo. Jesus é o exemplo perfeito de alguém que caminhou com o peso da cruz, literalmente. Após ser traído, preso e injustamente condenado, ele foi forçado a carregar sua cruz até o Calvário. A cruz era pesada e o caminho era doloroso. Ele caiu sob o peso do madeiro e um homem chamado Simão de Cirene foi convocado para ajudá-lo. Mateus capítulo 27, versículo 32. Jesus, o Filho de Deus, escolheu suportar aquele peso não porque ele merecia, mas porque ele sabia que era necessário para cumprir o propósito maior de salvar a humanidade.
O convite de Jesus para nós é claro. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Essa não é uma chamada para um caminho fácil. Seguir a Jesus significa abraçar uma vida de renúncia, fé e confiança, mesmo quando o fardo parece pesado. Mas o que torna essa caminhada possível é a certeza de que não estamos sozinhos. Carregar a cruz é um ato de obediência e amor. Não é uma punição, mas uma escolha de viver para algo maior do que nós mesmos. Pense em Abraão, que foi chamado a sacrificar seu filho Isaque. O peso dessa decisão deve ter sido insuportável, mas Abraão confiou em Deus. No último momento, Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício, mostrando que sua provisão sempre chega no tempo certo. Gênesis capítulo 22, versículos 11 a 13. O peso da cruz também nos ensina que cada passo, por mais difícil que seja, tem um propósito. Quando olhamos para Jesus, vemos que o caminho até o Calvário, embora cheio de dor, era necessário para trazer vida e esperança ao mundo. Sua ressurreição é a prova de que, mesmo quando o fardo parece insuportável, Deus está trabalhando para algo maior. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Talvez hoje você esteja enfrentando sua própria cruz. Pode ser uma doença, uma perda, um relacionamento difícil, ou até mesmo o peso de lutar por sua fé em um mundo que muitas vezes a rejeita. É fácil sentir-se sozinho nessas lutas. Mas lembre-se, Jesus entende. Ele conhece a dor de carregar um fardo, e Ele está ao seu lado, fortalecendo você em cada passo. Além disso, a história de Simão de Cirene nos ensina algo profundo. Às vezes, Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos ajudar a carregar o peso. Simão não planejava carregar a cruz de Jesus, mas foi convocado para fazê-lo, e esse ato foi um privilégio. Da mesma forma, Deus nos dá irmãos e irmãs na fé, amigos e até desconhecidos, que nos ajudam nos momentos mais difíceis. E Ele também nos chama a ser como Simão, ajudando aqueles que estão sobrecarregados. O Salmo 55, versículo 22, nos encoraja. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Isso significa que, mesmo quando o fardo é pesado, podemos entregá-lo a Deus, sabendo que Ele é a nossa força. Ele não nos chama para carregar a cruz sozinhos, mas para confiar nele em cada passo da jornada. A caminhada com o peso da cruz também nos lembra que o sofrimento nunca é o fim da história. A cruz, que era símbolo de vergonha e morte, tornou-se símbolo de vitória e esperança por causa de Jesus. O que parecia uma derrota foi, na verdade, a maior demonstração de amor e poder. E o mesmo Deus que transformou a cruz pode transformar a sua dor em propósito, a sua luta em testemunho e o seu fardo em bênção. Então, como continuar caminhando quando o peso parece demais? Primeiro, lembre-se de que Jesus entende sua dor. Ele não é um Deus distante, mas um Salvador que sofreu e venceu. Segundo, confie que cada passo tem um propósito. Mesmo quando você não consegue ver o que Deus está fazendo, Ele está trabalhando. E por último, saiba que você nunca está sozinho. Deus está com você, e Ele coloca pessoas ao seu redor para te ajudar. O peso da cruz pode ser grande, mas a graça de Deus é maior. E assim como Jesus alcançou a vitória através da cruz, você também pode encontrar força, esperança e propósito na sua caminhada. Continue firme. Cada passo que você dá com o peso da cruz é um passo mais perto da vitória que Deus tem para você. Número 12. Na caverna da solidão. Você já se sentiu tão sobrecarregado que a única coisa que queria fazer era se esconder? Já houve momentos em que parecia que a melhor solução era fugir de tudo, se isolar, esperar que as tempestades da vida passassem? Esses momentos de solidão podem ser esmagadores. Eles têm o poder de nos fazer questionar tudo: nossa fé,
nosso propósito e até mesmo o amor de Deus. Mas mesmo na caverna mais escura, Deus está presente. Ele nos encontra onde estamos, transforma nosso coração e nos capacita a continuar. O profeta Elias é um exemplo claro de alguém que enfrentou a caverna da solidão. Após uma vitória grandiosa no Monte Carmelo, onde ele desafiou e derrotou os profetas de Baal, Elias recebeu uma ameaça da rainha Jezabel. Com medo, ele fugiu para o deserto desejando morrer. Em sua angústia, ele disse: "Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados." 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias, o profeta que havia visto o poder de Deus de forma tão clara, agora se encontrava esgotado, sem forças e completamente só. Elias entrou em uma caverna, simbolizando o ponto mais baixo de sua jornada emocional e espiritual. Ele se isolou, acreditando que estava sozinho em sua luta. Mas foi exatamente ali, naquele lugar de solidão e desespero, que Deus o encontrou. O Senhor perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Não era uma pergunta de repreensão, mas de convite. Deus queria que Elias expressasse sua dor, que trouxesse à luz o que estava em seu coração. Elias respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me." 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Elias estava exausto, convencido de que sua luta era inútil e que estava completamente só. Quantos de nós já nos sentimos assim, achando que ninguém entende nossa dor, que nossas batalhas são insuportáveis e que Deus está distante? Mas Deus não deixou Elias na caverna. Ele não o repreendeu por sua fraqueza ou dúvida. Em vez disso, Deus se revelou de uma maneira inesperada. Ele enviou um vento poderoso, depois um terremoto, e depois um fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos. Então veio um sussurro suave, e foi nesse sussurro que Elias reconheceu a presença de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12. Essa experiência nos ensina que Deus nem sempre se manifesta de forma grandiosa e espetacular. Às vezes, Ele fala no silêncio, na quietude, no sussurro. Quando estamos na caverna da solidão, Ele não nos abandona. Ele se aproxima de nós de maneira pessoal, para nos restaurar e nos fortalecer. Talvez hoje você esteja na sua própria caverna. Pode ser um momento de esgotamento emocional, uma perda devastadora, ou a sensação de que ninguém ao seu redor entende o que você está enfrentando. Pode ser que você se sinta invisível, esquecido, sem forças para continuar. Mas assim como Deus encontrou Elias na caverna, Ele também quer te encontrar onde você está. Ele não exige que você esteja forte ou perfeito. Ele só pede que você confie nele, mesmo na sua fraqueza. Deus não apenas restaurou Elias emocionalmente, Ele também renovou o seu propósito. Após o encontro na caverna, Deus deu a Elias uma nova missão: ungir reis e preparar Eliseu como seu sucessor. 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 16. Isso nos mostra que mesmo quando pensamos que nossas vidas perderam o rumo, Deus ainda tem planos para nós. Ele nunca desperdiça nossas dores. Ele transforma nossas lutas em propósito e nossas fraquezas em força. O Salmo 34, versículo 18 nos encoraja: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Sua solidão não é o fim da história. É um momento em que Deus pode se revelar de maneira profunda e pessoal, trazendo cura e direção. Além disso, a caverna não é um lugar para ficar para sempre. Deus não chamou Elias para permanecer ali. Ele o restaurou e o enviou de volta ao caminho. Da mesma forma, Deus quer te ajudar a sair da sua caverna, renovado e fortalecido. Ele entende sua dor, mas também vê o futuro glorioso que Ele tem para você. Se hoje você sente que está na caverna da solidão,
Lembre-se de que Deus está com você. Ele não te esqueceu. Ele ouve seu clamor, ele vê suas lágrimas e ele está pronto para falar ao seu coração, talvez não em um grande espetáculo, mas em um sussurro suave que traz paz e direção. Confie nele, porque até mesmo na caverna, ele está trabalhando em você e através de você. Número 13. Os frutos que demoram a florescer. Você já plantou algo e sentiu que o crescimento estava demorando demais? Como se o esforço e o cuidado não fossem suficientes para trazer os resultados esperados. Essa sensação pode ser frustrante. Muitas vezes na vida, lidamos com processos que parecem intermináveis, sonhos que demoram para se realizar ou orações cujas respostas parecem nunca chegar. É nesse contexto que Deus nos ensina a importância da paciência e da perseverança, lembrando-nos de que os frutos que realmente valem a pena muitas vezes demoram a florescer. Jesus, em uma de suas parábolas, nos conta sobre uma figueira estéril. O dono da figueira, ao ver que ela não produzia frutos por 3 anos consecutivos, ordenou que fosse cortada. No entanto, o viticultor pediu mais 1 ano para cuidar da árvore, dizendo: "Deixe-a este ano, até que eu cave ao redor dela e a adube. Se der fruto no próximo ano, muito bem. Se não, corte-a." Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Essa parábola é um lembrete poderoso de que o crescimento nem sempre acontece no tempo que esperamos, mas que Deus é paciente e nos dá oportunidades para florescer. Quantas vezes, assim como aquela figueira, nos sentimos improdutivos? Talvez você tenha investido tempo em algo, um projeto, um relacionamento, ou até mesmo no seu crescimento espiritual, e ainda não viu os frutos que esperava. Pode ser que você esteja à beira de desistir, achando que seus esforços são inúteis. Mas Deus, como o viticultor, vê o potencial em você e está disposto a trabalhar pacientemente em sua vida. O processo de florescimento muitas vezes envolve etapas invisíveis. Pense em uma semente que é plantada no solo. Antes que brote, ela precisa criar raízes. Isso acontece no escuro, longe dos olhos humanos. Da mesma forma, Deus muitas vezes está trabalhando em nossa vida de maneiras que não conseguimos ver. Ele está fortalecendo nossas raízes, preparando-nos para um crescimento sustentável e para uma colheita que valerá a espera. O apóstolo Paulo nos encoraja em Gálatas capítulo 6, versículo 9. "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos." Essa promessa é um lembrete de que a colheita virá, mas no tempo certo, o tempo de Deus, e não o nosso. O desafio é continuar a semear e cuidar do solo, mesmo quando os resultados não são imediatos. Pense em Abraão, que recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele esperou décadas antes que Isaque, o filho da promessa, nascesse. Durante esse tempo, Abraão enfrentou dúvidas, desafios e momentos de impaciência. Mas Deus foi fiel à sua palavra, mostrando que suas promessas sempre se cumprem, mesmo que demorem mais do que esperamos. Outra história que ilustra esse princípio é a de José. Depois de receber sonhos proféticos sobre seu futuro, ele enfrentou traição, escravidão e prisão. Anos se passaram antes que ele visse os frutos de seus sonhos se realizarem. Mas quando chegou o tempo de Deus, José foi elevado à posição de governador do Egito e se tornou uma bênção para sua família e para toda uma nação. Seus frutos demoraram a florescer, mas quando floresceram, transformaram vidas. Talvez você esteja em uma estação de espera agora. Pode ser que esteja orando por uma resposta, trabalhando em um objetivo ou buscando crescer em sua fé, mas os resultados ainda não chegaram. Essa espera pode ser difícil, mas Deus está te ensinando a confiar nele, a depender dele e a crescer em perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 nos lembra: "A tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança." Os frutos que demoram a florescer são frequentemente os mais valiosos. Eles são resultado de um processo profundo, onde Deus trabalha em nosso caráter,
fortalece nossa fé e nos prepara para algo maior do que podemos imaginar. Quando finalmente vemos os frutos, percebemos que a espera valeu a pena. Além disso, Deus usa nossas estações de espera para nos ensinar que Ele é a nossa verdadeira fonte. Às vezes, estamos tão focados nos frutos que esquecemos do jardineiro. Mas quando aprendemos a confiar em Deus durante o processo, nossa relação com Ele se aprofunda, e isso é mais valioso do que qualquer fruto que possamos colher. Então, como lidar com essa espera? Primeiro, continue semeando. Não desista de orar, de trabalhar, de servir e de acreditar. Segundo, confie que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não consegue ver. E terceiro, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o momento exato em que os frutos devem aparecer. Os frutos podem demorar a florescer, mas eles virão. Deus é fiel para cumprir suas promessas e para fazer com que todo esforço e toda espera valham a pena. Confie no processo. Permita que Ele cave ao redor do solo da sua vida e coloque o adubo necessário, porque no final, os frutos que florescerem serão abundantes, duradouros e para a glória de Deus. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. As forças parecem faltar, os sonhos desmoronam e as circunstâncias gritam que é hora de desistir. O coração se enche de dúvida e a mente é invadida por pensamentos de fraqueza e medo. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos convida a resistir, a perseverar, a confiar que mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está no controle. Não importa o quão difícil seja o caminho, a mensagem de Deus para você hoje é clara. Não te rendas. Você não é o primeiro a enfrentar batalhas aparentemente impossíveis. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram circunstâncias avassaladoras, mas que com fé, coragem e perseverança venceram. Eles não eram super-humanos, eram pessoas como você e eu, mas o que os tornou vitoriosos foi a decisão de não desistir, mesmo diante do impossível. Pense em Jó, que perdeu tudo, sua saúde, seus bens e seus filhos. Sentado em cinzas, questionado por amigos e atormentado pela dor, ele poderia ter desistido. Mas ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Jó nos ensina que a esperança em Deus não depende das circunstâncias. Mesmo quando o mundo desaba, Deus continua sendo o nosso refúgio. Lembre-se de Moisés, que foi chamado por Deus para liderar um povo escravizado rumo à liberdade. Ele enfrentou a resistência de Faraó, a incredulidade do próprio povo e os desafios do deserto. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Moisés não se rendeu e Deus abriu o mar diante dele, mostrando que, quando permanecemos firmes, o impossível pode acontecer. E o que dizer de Davi? Antes de se tornar rei, ele foi perseguido, caçado e injustamente acusado. Ele passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e lutando para sobreviver. Mas, em vez de se render, Davi colocou sua confiança em Deus, escrevendo palavras como estas: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Sua perseverança foi recompensada, e ele se tornou um dos maiores reis da história de Israel. Mesmo Jesus, no jardim do Getsêmani, enfrentou um momento de profunda agonia. Ele sabia o que estava por vir. A traição, o sofrimento, a cruz. Ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus escolheu não desistir. Ele suportou a cruz sabendo que sua obediência traria salvação para toda a humanidade. Você pode estar enfrentando uma batalha agora. Talvez seja uma doença, um problema financeiro, uma crise familiar ou uma luta interna que ninguém mais conhece. Pode parecer que você está sozinho, mas você não está.
Deus está com você, e Ele é fiel para fortalecer suas mãos, renovar sua esperança e guiar seus passos. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos lembra: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa promessa é para você. Mesmo quando parece que suas forças acabaram, Deus está pronto para renová-las. Ele te sustenta, te ergue e te capacita a continuar. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se, a vitória pertence àqueles que perseveram, não porque são fortes por conta própria, mas porque confiam em um Deus que nunca falha. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que deu força a Davi, que restaurou Jó e que ressuscitou Jesus. Ele é o mesmo Deus que está com você agora, dizendo: Não temas, porque eu estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10. Levante-se, continue, não te rendas. As batalhas podem ser grandes, mas o Deus que luta por você é maior. A jornada pode ser difícil, mas o destino vale cada passo, não é o fim. Deus está escrevendo uma história em sua vida e ela não termina aqui. Não importa o quão pesado seja o fardo, o quão escuro seja o caminho, ou o quão distante pareça a vitória. Confie, persevere e lembre-se de que, com Deus, você sempre pode vencer. Número 14. Quando o deserto parece infinito. Você já sentiu que está atravessando um deserto que nunca termina? Aqueles momentos em que tudo ao seu redor parece seco, vazio e sem esperança. Você olha para frente e só enxerga mais areia. Olha para trás e sente que não há como voltar. O coração anseia por uma resposta, mas o silêncio é ensurdecedor. O deserto, muitas vezes, é uma das maiores provas da vida, mas também é um dos lugares onde Deus mais nos ensina e nos transforma. Os israelitas sabem bem o que é atravessar um deserto. Após serem libertos do Egito, eles passaram 40 anos caminhando em uma terra árida, sem direção clara, enfrentando fome, sede e desânimo. Era uma jornada que deveria ter levado dias, mas se transformou em décadas por causa de sua incredulidade e desobediência. Mesmo assim, Deus estava com eles a cada passo, provendo o maná do céu, água da rocha e uma nuvem para guiá-los de dia e fogo para iluminá-los à noite. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. O deserto parecia infinito para aquele povo. Eles reclamaram, questionaram e até desejaram voltar à escravidão no Egito, porque o deserto era difícil demais. Mas Deus tinha um propósito. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 lemos: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O deserto era um lugar de prova, mas também de preparação. Quantas vezes nos encontramos em nossos próprios desertos? Pode ser um momento de espera, uma crise pessoal ou um período de luta espiritual. É fácil se perguntar: por que Deus me colocou aqui? O que Ele quer de mim? O deserto nos ensina que Deus não nos abandona, mesmo quando não conseguimos ver o caminho. Ele está presente, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para algo maior. Pense em Jesus, que também passou pelo deserto. Após ser batizado, o Espírito Santo o levou ao deserto, onde ele passou 40 dias em jejum e enfrentou as tentações de Satanás. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Jesus saiu do deserto vitorioso, pronto para iniciar seu ministério. Essa passagem nos ensina que o deserto não é um lugar de derrota, mas de fortalecimento. Deus usa o deserto para nos preparar para a missão que Ele tem para nossas vidas. Se você está atravessando um deserto agora, saiba que você não está sozinho. Deus está com você, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. O Salmo 63, versículo 1 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus,
Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Assim como o salmista, podemos buscar a Deus em meio ao deserto, sabendo que Ele é a nossa fonte de força e renovação. O deserto também nos ensina a depender de Deus de uma maneira que talvez nunca tivéssemos experimentado antes. Quando tudo ao nosso redor parece escasso, é Ele quem nos sustenta. Foi assim com os israelitas que receberam maná diariamente, e é assim conosco. Jesus nos lembra: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Ele é o sustento que precisamos, mesmo nos momentos mais difíceis. Talvez você esteja se perguntando quanto tempo esse deserto vai durar. A verdade é que não sabemos. Os israelitas não sabiam, Jesus não sabia, e nós também não sabemos. Mas uma coisa é certa: o deserto tem um propósito. Ele não é o fim da jornada, mas um caminho para algo maior. Deus está te conduzindo, passo a passo, mesmo quando o horizonte parece distante. O profeta Isaías nos dá uma promessa poderosa sobre o deserto. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Deus é capaz de transformar até mesmo o lugar mais seco e estéril em um lugar de vida e abundância. Ele faz caminhos onde não há e traz esperança onde só havia desespero. Se hoje você sente que está no deserto, lembre-se de que Deus não te abandonou. Ele está contigo, guiando cada passo, sustentando cada dia e moldando seu coração. Confie nele, mesmo quando a caminhada parecer longa. O deserto pode parecer infinito, mas a promessa de Deus é maior. Ele está te levando para um lugar de vitória, e cada passo que você dá no deserto é um passo mais perto da terra prometida. Não desista, não te rendas, Deus está contigo. Número 15. A força do último fôlego. Você já chegou ao ponto em que sentiu que não havia mais forças? Como se tivesse dado tudo de si, e ainda assim o fim parecia estar longe demais. Quando cada respiração é um esforço e cada passo parece impossível, é natural pensar em desistir. Mas é exatamente nesse momento, quando sentimos que não podemos mais continuar, que Deus nos dá a força para ir além. Ele nos renova no último fôlego, mostrando que sua graça é suficiente para nos levar até a vitória. Jesus nos deu o maior exemplo de perseverança até o último fôlego. Enquanto pendurado na cruz, enfrentando uma dor indescritível, ele poderia ter chamado legiões de anjos para acabar com seu sofrimento. Mas, em vez disso, ele escolheu permanecer. Em suas últimas palavras, ele disse: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Esse momento não foi de derrota, mas de triunfo. Com seu último fôlego, Jesus cumpriu a missão que mudaria o destino da humanidade para sempre. Essa força no último fôlego não é algo que vem de nós mesmos. Ela vem de Deus. O apóstolo Paulo experimentou isso de forma poderosa. Ele enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e espancamentos, mas nunca desistiu. Ele declarou: quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Paulo entendeu que a força de Deus se manifesta em nossa fraqueza. É no momento em que chegamos ao nosso limite que o poder de Deus se torna evidente. Pense em Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto era apedrejado, ele manteve os olhos fixos no céu e viu a glória de Deus. Em vez de reclamar ou se desesperar, ele usou seu último fôlego para orar por aqueles que o perseguiam, dizendo: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Atos capítulo 7, versículo 60. A força de Estevão veio de sua fé inabalável em Deus, mesmo diante da morte. E você? Talvez esteja enfrentando uma luta que parece interminável. Pode ser uma batalha emocional, espiritual, física, ou até mesmo uma combinação de todas elas. O cansaço
pode estar dizendo que é hora de parar, mas Deus está dizendo: não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Deus está ao seu lado, pronto para renovar suas forças. Quando chegamos ao nosso limite, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Pense em Simão de Cirene, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos apoiar quando o fardo parece pesado demais. Ele nos dá companheiros de jornada, amigos, familiares e até estranhos que nos ajudam a continuar. Às vezes, a força do último fôlego vem através dessas pessoas que Deus usa para nos encorajar e nos levantar. O Salmo 121, versículos 1 e 2 nos lembra: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando estamos no limite, precisamos levantar os olhos e lembrar que nossa força vem de Deus, o Criador do universo. Ele é poderoso para nos sustentar, mesmo quando sentimos que não podemos dar mais um passo. Outra história que ilustra a força do último fôlego é a de Gideão e seus 300 homens. Eles estavam exaustos de tanto lutar, mas continuaram perseguindo os inimigos porque sabiam que a vitória estava próxima. Juízes capítulo 8, versículo 4. Gideão não confiava em sua própria força ou no número de seus soldados, mas na promessa de Deus. Assim como Gideão, precisamos lembrar que a vitória não depende apenas de nós, mas daquele que nos chama e nos capacita. Se você sente que está no fim de suas forças, saiba que Deus é especialista em renovar aqueles que estão cansados. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa promessa é para você. Mesmo quando o tanque parece estar vazio, Deus tem um suprimento inesgotável de força para você. O último fôlego não é o fim, é o momento em que Deus começa a agir de forma ainda mais poderosa. É quando aprendemos a depender totalmente dele, deixando de lado nossa autossuficiência e confiando em sua graça. Ele nos leva além do que pensamos ser possível, mostrando que em Cristo podemos todas as coisas. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Portanto, se você está cansado, se sente que não pode mais continuar, levante os olhos. Deus está com você, segurando sua mão, renovando sua força e garantindo que, com Ele, você pode vencer. Continue, mesmo que seja com o último fôlego. Porque é nesse momento que a glória de Deus se revela de forma mais poderosa. Não te rendas. Deus está trabalhando em você e através de você, e a vitória está mais perto do que você imagina. Muito obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui significa muito, e espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Não se esqueça de continuar fortalecendo sua fé e encontrando esperança, mesmo nos momentos mais desafiadores. Aproveite agora para assistir aos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cada um deles foi preparado com o mesmo cuidado e propósito para trazer ensinamentos que edifiquem sua vida. Escolha um deles e continue essa jornada de aprendizado e inspiração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.